Minha gente, tudo bem com vocês? Olha só, tá animada essa conversa, hein? Nós temos aqui um monte de histórias. Olha, tá de sucesso e também tem perrengues. Dezenas de anos aí de experiência. J17 Talks no ar, comigo aqui José Manuel Catarino Barbosa, também o Adeildo Nascimento para um bate-papo muito legal. Gente, hoje nós vamos falar sobre NR1, essa novidade que nós temos aí no mundo corporativo. Saímos da pandemia, entramos na era aí da inteligência artificial, mas existe toda uma revolução no ambiente empresarial que exige mudança e transformação, Zé. Nós precisamos cuidar dos nossos melhores ativos. Uma indústria tem as suas máquinas, ela tem manutenção preventiva, manutenção preditiva, ela investe sempre nos melhores equipamentos. E quando nós não temos equipamentos mecânicos, mas temos intelectuais? É a hora de pensar nas pessoas. Chegou a NR1, qual é essa novidade que nós temos no mercado e como é, Adeildo Nascimento, com a sua experiência? Obrigado aqui pela sua presença conosco no J17. Como é que as empresas precisam tomar atenção e, mais do que ter atenção, mais do que ser capas de revista em relação a esse assunto, levar na prática a NR1? Legal, eu acho que sempre é importante entender os porquês, né? Em cultura a gente sempre fala isso, quando eu entendo o porquê e o sentido do que está acontecendo, é mais fácil eu me engajar. Então, primeiro, que a legislação, ela acompanha o movimento social. Então, no passado, né, através do Ministério do Trabalho, que depois gera as normas regulamentadoras, a nossa preocupação era com o físico das pessoas. A gente vivia em ambientes fabris, então dor na coluna, lesão por esforço repetitivo, essa era a lógica do mundo passado. Ao longo do tempo, a gente foi substituindo o trabalho mecânico pelo trabalho intelectual. E da mesma forma que eu tenho riscos ambientais no trabalho físico, eu tenho também no intelectual. E foi aí que a gente começou a acompanhar. Então, assim, a Organização Mundial do Trabalho, a OIT, aqui no Brasil, o Ministério Público do Trabalho, o próprio INSS, viram uma avalanche de afastamentos migrando do esforço físico para o problema psicossomático. Então é normal que as coisas, o foco mudasse de atenção. Saímos da LER porque a cadeira melhorou e entramos para a depressão e para o burnout. É isso que está acontecendo. Então, tão simples quanto. Outro ponto, né? Os governos, historicamente também, estão começando a ficar mais pobres do que as empresas. Então, assim, das maiores riquezas do mundo hoje, elas não são países, não são instituições governamentais, são empresas privadas. Então, também tem um custo atrelado a isso que tende, ao longo do tempo, a pender mais para a iniciativa privada. Por mais que a gente reclame, né, que o empresário, aqui no Brasil em especial, sempre fica com ônus, né? A gente acaba ficando com ônus. Mas esse é um movimento mundial. É claro que aqui a gente teria espaço, reforma trabalhista, fiscal, um monte de coisa que poderia acontecer. Mas o ponto, dizendo para o empresário, é que não tem retorno. Então a gente está vivendo aqui, como tudo no Brasil, primeiro vira uma legislação, depois a gente vê que é difícil aplicar e acompanhar a real aplicação dessa legislação, mas ela vai acontecer em algum tempo. Então foi dado um fôlego, a NR1 está mais hoje valendo para aprendizado, mas maio do ano que vem ela começa a valer efetivamente. E aquilo que a gente tinha do PPRA, PCMSO, muito mais voltado aos riscos ambientais físicos, eles começam a ter uma atenção nos riscos psicossomáticos. Porque aqui entre nós, todos nós temos alguém próximo que está com algum problema psicossomático. É só a gente ter um pouco de empatia. Ou a gente tá, né? Coragem, né? Ou somos nós. Exatamente, às vezes. Ó o olhinho aqui assim, ó, puxando. Exatamente. Você falou no episódio anterior, falou, olha, não queremos entrar em... Mas, cara, isso é isso mesmo, né? É a questão do ritmo, é a questão da mudança, da transformação, da pressão do mundo moderno, né? É um mundo novo. Eu gostaria de dar um contexto sobre isso para nossa audiência. Eu achei que você ia dar uma receita. Também tem receita. Vamos trocar aqui, eu tô tomando um que você não acredita. Também tem
Tenta dormir bem, se alimentar bem, fazer esporte. separar a sua vida pessoal da profissional. Não, a vida é uma só. Você tem que organizar a sua rotina. 8 horas boas para dormir, 8 horas para trabalhar, 8 horas para cuidar de você, do seu corpo, da sua saúde, estar com a sua família. São receitas super simples. Verdade. Agora, as empresas que entenderam que as pessoas podem fazer a diferença são aquelas que mais crescem. Posso trazer alguns exemplos aqui? E por que a NR1 é importante para isso? As pessoas hoje, elas não vêm mais despreparadas para as empresas. Elas vêm com bastante experiência. Eu preciso saber usar o Office, isso é básico. Eu preciso saber falar inglês, isso é o básico. Eu preciso saber mais alguma coisa. As pessoas vêm carregadas de competências, de hard e soft skills para as empresas. E essas pessoas, num ambiente adequado, muito bem estimuladas e mimadas, e quando eu falo de mimo é o cuidado, é o carinho mínimo que nós temos que ter, que eu digo, vamos visitar as cozinhas e os banheiros das empresas, elas produzem ainda mais, elas estudam ainda mais. E tecnologia hoje está à disposição de todas as pessoas e empresas. A gente fala de ok, vamos falar de tecnologias. Band-Aid é tecnologia. O que aconteceu com as pessoas depois que o Band-Aid foi criado? Certamente muitas infecções deixaram de acontecer. A máquina de escrever, datilografia, tecnologia. Depois veio o computador, veio o facsímile, veio a internet. Ferramentas que vão potencializando a nossa performance das pessoas e das empresas diariamente. E a IA chegou aí. O nível cognitivo exigido das pessoas hoje é extremamente superior ao necessário por pessoas de altíssima performance há 10 anos atrás. O cérebro ferve. Então, o bem-estar é absolutamente necessário. Não é a cadeira gostosa, a plantinha, o momento de massagem e yoga na empresa. São uma série de questões que precisam ser levadas em consideração, porque as empresas que fizeram isso cresceram muito acima da média. Adeildo. É perfeito, Zé. Pô, uma aula perfeito, é isso aí mesmo. E olha só como isso é interessante, né? A gente colocar na perspectiva cultural, né? As empresas de tecnologia foram as primeiras que começaram com os mimos, que você está dizendo, certo? Então eu lembro que, acho que foi algumas décadas atrás, o melhor lugar para se trabalhar no mundo era o escritório do Google. E lembra que daí tinha puffzinho, tinha o Pet Day, tinha escorregador, pebolim, tinha a cervejinha pra você tomar, tinha não sei o que, daí o pessoal, mas qual que era a lógica lá? Eles eram extremamente desafiados intelectualmente. Os melhores projetos do Google nasceram no que eles chamam de tempo livre para pensar. Então, aqueles mimos todos eram mimos de descompressão intelectual. Aí o que aconteceu no Brasil? Banalizou. Não, é o que eu chamo do benchmarking preguiçoso. É o Ctrl-C, Ctrl-V. Achar que dá picolé pro pessoal, vai deixar resolver. Que leve o cachorrinho, resolve. Não, se você não tem outras históricos culturais fortalecidos. Isso, e se a sua demanda não é intelectual. Então, assim, eu preciso de descompressão e conforto intelectual, porque, como bem disse o Zé, o meu cérebro ferveu. Se eu estou num processo criativo, a gente sabe isso, tem uma hora que você fala, cara, vou sair daqui, vou tomar um café, vou passear com o cachorro, porque agora ferveu aqui. Então, essa lógica de migração do trabalho físico para o trabalho intelectual significa que tem outros EPIs que eu vou ter que criar, né? Outro tipo de EPI. E o que para alguns parece mimo, para outros é um equipamento de proteção do intelecto, né? Para o cérebro não ferver. Mas é o tal do Zeitgeist, né? É o espírito do tempo. Na transição, você vai encontrar todo tipo de gente. O que vai fazer errado, o que vai dizer que é mimimi, que esse pessoal não aguenta nada, porque na minha época... Eu sempre digo que quando você começa a conversar com alguém, o cara começa, na minha época... Aí fala, cara, então não dá. Porque nós não estamos mais na tua época, né? Então, assim, na tua época podia funcionar. A época nossa é outra, né? E como você bem disse, o pessoal que chega para trabalhar hoje, muito melhor preparado intelectualmente e exposto a um nível de informação e conhecimento que as outras gerações não tinham. Então... E muitas dessas pessoas...
elas já vêm com experiência influenciadas pelo mercado, porque lembrem, nós temos muito acesso à informação, Total. boa e não boa. Mas as pessoas vêm já com experiência, esperando uma determinada cultura, no mínimo padronizada. Mas não uma cultura permissiva, mas uma cultura de a gente se trata bem, eu posso sorrir, posso fazer piadinha, a gente tem um grupo que a gente faz a descompressão e manda memes, nós saímos para beber, ok, você é meu colega, não é meu amigo, mas aqui dentro eu vou ser gentil com todo mundo. Companheirismo, camaradagem. Existe um padrão básico de cultura saudável que as pessoas esperam. Mas algumas empresas, a gente sabe disso, têm forçado a barra e criando quase que seitas. Então, Tem acontecido. dos diversos modelos, eu queria Tem pra destacar... tudo, né? Tem pra tudo. Dos diversos modelos negativos, eu gostaria de chamar a atenção aqui, porque às vezes isso acontece Passa da dentro da conta. sua empresa e você não está percebendo, porque você está imprimindo um ritmo negativo. A cultura acaba tornando a empresa uma seita. E o segundo, que para mim também é muito danoso, a empresa cria reféns nos seus colaboradores e alguns não percebem. Ao longo de anos, eles acabam vivendo uma síndrome de Estocolmo. São duas culturas que eu sempre tive muita dificuldade de combater na minha época, porque ela vem de todas as lideranças, ela está absolutamente enraizada em quase todos os colaboradores, e quase ninguém percebe que essas culturas são negativas, porque elas já se tornaram absolutamente normais dentro daquela organização. E aí, pasme, nós temos metade do staff que vive ali a síndrome de Estocolmo há 10, 15, 20 anos na empresa, É isso mesmo. turnover super baixo, mas a turma nova que chega não aguenta ficar 6 meses. Porque não compactua com isso. Como é que a gente resolve? É quase impossível, né, Adeildo? Bom, bons projetos de cultura organizacional. Vamos diagnosticar Chama o que está Del. acontecendo. Tem solução. Chama Tem Del. solução. Vamos diagnosticar o que está acontecendo aí e propor uma cultura que ajuste isso, né? Mas assim, de novo, perfeitos temas. Tem 2 pontos aí que você falou que vão desembocar na NR1. O primeiro é o que o mercado está chamando de fadiga moral. Fadiga moral é quando eu trabalho num local que eu sou colocado em situações que vão contra a minha cosmovisão, que não me respeitam como indivíduo. Então, quando eu crio uma cultura onde eu endeuso líderes, esses líderes são tratados quase como gurus, que qualquer tipo de mensagem contrária, não há espaço para o conflito construtivo, ou seja, você dissemina isso culturalmente, vamos falar assim, em termos de adestramento de comportamento é muito bom. E é por isso que alguns líderes foram para esse lado. Você cria uma seita, ela é top-down, o líder é endeusado, gurulizado, e aí engula. E aí as pessoas que têm necessidade vão ficar lá, elas começam a sofrer de fadiga moral. E isso desemboca em doenças psicossomáticas, ele vai somatizar, vai começar a ter grandes problemas aí, mas até de exposição e de imagem, que é o que a gente está vendo acontecer agora. E a síndrome de Estocolmo, como você bem colocou, tá mais voltada a uma galera que tem muita necessidade. Eu tenho meus boletos para pagar. Então, assim, é melhor não me envolver nessa história, eu vou ficar neutro aqui e vou trabalhar e vou aplaudir tudo que fizerem. Funcionava no passado? Funcionava. Qual que é o grande risco hoje? A gente vive num mundo onde inovação é uma necessidade. Se você não tiver à frente do mercado, você corre um risco muito sério. E já é provado, em termos de psicologia social, que só onde há espaço para o contraditório é que se inova. Boa. Então, se eu estou num ambiente cultural de síndrome de Estocolmo, essa empresa provavelmente é nada inovadora. E olha que às vezes a gente acha empresas assim, só que no set de valores está lá, inovação. Mas o diagnóstico pega. Eu concordo com você. Gente. Adeildo, eu gostaria aqui de fazer uma pausa para poder entregar um presente. Opa! pra você, é um Já que a gente está presente- falando em NR1, saúde mental, vamos falar de saúde física que é um também, presente né? que vai ajudar a cuidar da sua saúde. Pô, que lindo, Pra te hein? hidratar, Que lindo. Com água fresquinha, térmica, Eu tô- chá quentinho. Eu tô me policiando, tô me Levar policiando. lá com Lindo, hein?
com frutas e gelo lá pro escritório da Dell ou para suas palestras. Show né? de bola. Obrigado, hein? Linda. Em agradecimento à sua presença aqui, compartilhando conosco e com toda a audiência o seu conhecimento, as suas boas práticas, porque hoje, por mais acesso à informação que nós tenhamos, por melhores profissionais que nós possamos trazer, nós sempre precisamos de mais, porque a velocidade de mudança é muito mais rápida do que a nossa capacidade de adaptação. Com certeza. Então, para que possamos estar sempre à frente, como a Adeildo mencionou agora, é preciso inovar. Lembrando que inovar não é só inventar. Inovar é remover uma barreira, remover uma restrição, destravar algo para que eu possa acelerar. Porque talvez aquilo que vinha funcionando até agora, por conta de uma nova variável, deixa de funcionar. Então, como é que eu vou inovar? Vou destravar aquela barreira. Sensacional. Excelente papo, né, José? Nossa, obrigado, gente. Dava para a gente continuar aqui legal mesmo. por mais tempo. Adeildo, muito obrigado pela sua presença aqui conosco no J17 Talks. A gente vai fazer um episódio rápido no que a gente chama de pinga-fogo. Suas considerações finais e uma palavra que me ficou quando você falava sobre tudo é a necessidade da gente ter autoconhecimento. Tanto colaboradores, gestores, mas a alta direção das companhias. Eu vejo pelo lado muito positivo o que a gente chama de humanização no mundo do trabalho. Então, a gente viveu a época que o funcionário era uma peça da engrenagem. Então, o movimento taylorista e fordista teve o seu momento no tempo. Muitos de nós trabalhamos e fomos ensinados ao trabalho nessa cultura, mas o ponto é que isso passou. A gente vive hoje no mundo da IA, no mundo de novas discussões, até de repensar a sociedade. E locais de trabalho formam cidadãos. Então, você, empresário que está assistindo a gente, dependendo da cultura que você tem na tua empresa, você faz um serviço ou um desserviço à sociedade. Verdade. Uma boa cultura faz um bom serviço, então pense nisso aí. Espetacular! Muito bom esse bate-papo. Vamos ter mais episódios com a Adeildo, com certeza absoluta. José Nascimento. Um abraço para vocês. Acompanhe aí o J17 Talks e até o próximo episódio. Tchau, gente.